Olá, bom dia. Agora são 11 horas da manhã em ponto e eu estou de volta aqui com os principais destaques do Brasil e do mundo para você ficar sempre bem informado. A polícia apreendeu em Pernambuco um terceiro homem de 18 anos, suspeito de envolvimento no ataque à escola estadual Professora Helena Collodi, em Cambé, que terminou com 2 estudantes mortos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A prisão aconteceu em Gravatá, com mandado de solicitado pela Polícia Civil do Paraná. Mais cedo, o governo do Paraná informou que o autor do crime, o ex-aluno da escola, foi encontrado morto na cela. Ele estava preso desde o dia do ataque. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso será investigado pela polícia. Pelo menos 3.400.000 brasileiros que moram em regiões metropolitanas saíram da pobreza entre 2021 e 2022, segundo um estudo do Observatório das Metrópoles. Apesar da melhora, mais de um quarto das famílias dessas áreas continua abaixo da linha da pobreza. Isso significa que pelo menos 22 milhões de pessoas sobrevivem com menos de R$ 636 por mês. O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também caiu. Nesse caso, são pessoas com renda per capita menor que R$ 199. Em 2021, 5.700.000 pessoas viviam na extrema pobreza. Em 2022, esse número chegou a 3.900.000, uma queda de 32%. O estudo mostra uma melhora na renda de todas as faixas da população que vive nas regiões metropolitanas brasileiras, e essa melhora tem a ver com uma recuperação no mercado e com os programas de transferência de renda. O estudo também mostra uma redução da desigualdade no país em 2022 em relação a 2021. Ou seja, diminuiu um pouco a distância entre os mais pobres e os mais ricos. E a nova vacina contra a dengue, a Qdenga, começa a ser aplicada no Brasil já na próxima semana. O imunizante vai estar disponível primeiro em um momento somente em clínicas privadas. A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina informou que a vacina contra a dengue do laboratório japonês Takeda Pharma é o primeiro imunizante autorizado no país para pessoas que nunca entraram em contato com o vírus da dengue. Por enquanto, a Qdenga deve ser aplicada apenas na rede privada, como clínicas, laboratórios e farmácias. O valor de cada dose deve ficar entre R$ 300 e R$ 400. O registro da Qdenga foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março deste ano. De acordo com a Anvisa, a Qdenga é indicada para pessoas de 4 a 60 anos de idade. Deve ser aplicada em um esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses. A vacina é composta por 4 sorotipos diferentes do vírus causador da doença. Nos ensaios clínicos, a Qdenga mostrou ter uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue, causada por qualquer sorotipo, após 12 meses da segunda dose. A vacina também reduziu as hospitalizações em 90%. Nos primeiros meses de 2023, houve uma explosão de dengue no país. Até maio, foram confirmadas 503 mortes pela doença. Nesse período, mais de 1 milhão de casos de dengue foram confirmados pelo Ministério da Saúde. Até agora, a única vacina contra a dengue que estava disponível no Brasil era um imunizante recomendado somente para quem foi infectado com o vírus da dengue. Ainda não há prazo no SUS para que a Qdenga seja disponibilizada na rede pública de saúde. E continua a escalada de violência na Cisjordânia. 3 pessoas morreram depois de um raro ataque com drone. Militares de Israel mataram 3 palestinos apresentados como membros de uma célula terrorista em um ataque com drone na Cisjordânia ocupada. Soldados identificaram em um veículo suspeito uma célula terrorista que havia aberto fogo perto de Jamalá. Um drone neutralizou a célula e matou os 3 ocupantes. De acordo com o vice-governador de Jenin, os 3 homens vinham de campos de refugiados da cidade, onde ocorreu na última terça-feira uma incursão sangrenta do exército de Israel. Tinha um carro incendiado a cerca de 100 metros da minha casa. Ambulâncias vieram e foram impedidas de se aproximar. Veículos da Defesa Civil chegaram e, depois de um tempo, cerca de 10 minutos, extinguiram o fogo e tiraram os que estavam lá.
Depois, uma escavadora e 7 veículos patrulheiros israelenses chegaram. O ataque com drones é o episódio mais recente da escalada de violência na região. Na tarde de quarta, de 200 a 300 civis israelenses incendiaram terrenos agrícolas, casas e dezenas de veículos. Na véspera, 4 israelenses morreram perto da colônia de Eli, atingidos por disparos efetuados por palestinos que foram mortos pelo exército, enquanto no dia anterior, uma operação israelense tinha deixado 7 mortos. Israel ocupa a Cisjordânia desde a Guerra dos 7 Dias em 1967. Excluindo o leste de Jerusalém, também anexado, o território abriga cerca de 490 mil israelenses que vivem em assentamentos considerados ilegais de acordo com o direito internacional. Segundo dados do governo chileno, até abril, 390 ataques foram registrados no país. Gabriel Boric, o presidente chileno, se pronunciou como ter prioridade atual resolver o conflito de comunidades Mapuche no Chile. O presidente do Chile, Gabriel Boric, colocou em operação nesta quarta-feira uma comissão que buscará resolver o conflito com comunidades Mapuche do sul do país, uma zona atingida pela violência. Os acordos, que a princípio podem parecer improváveis e difíceis, lançam as bases para uma solução duradoura e sustentável para o conflito intercultural de longa data entre o Estado chileno e o povo Mapuche. Existe interculturalmente entre o Estado chileno e o povo Mapuche. O presidente explicou também que a função da comissão não será elaborar diagnósticos, mas levar os atores a um processo de diálogo e levantar recomendações sobre a matéria. A comissão é composta por 8 membros e irá atuar até o fim de 2024. Esta é uma nova tentativa de alcançar a paz nas regiões de La Araucanía, Biobío e Los Rios, que vivem um aumento dos ataques a igrejas, escolas, residências e instalações florestais reivindicados por grupos armados que defendem a causa Mapuche. Várias áreas do norte da China registraram temperaturas superiores a 40 graus nesta quinta-feira, as mais altas dos últimos anos, que inclusive levaram as autoridades a tomarem medidas de precaução. Uma estação meteorológica na cidade de Tangyekou, ao norte de Pequim, registrou 41,8 graus Celsius, se tornando o local mais quente do país, de acordo com veículos oficiais. A administração regional emitiu um alerta laranja para calor extremo e pediu que os habitantes evitem exercícios ao ar livre por longos períodos e tomem medidas efetivas para se protegerem do sol. Outra estação, no sul da capital, registrou o primeiro dia com 40 graus Celsius em quase uma década. No distrito de Xiqing, na cidade de Tianjin, os termômetros registraram 40,6 graus Celsius. Na semana passada, a capital chinesa registrou a temperatura mais alta para meados de junho, com 39,4 graus Celsius. Especialistas afirmam que ondas de calor extremo têm se tornado mais frequentes e mais intensas como consequência das mudanças climáticas. Essa edição fica por aqui. Eu te convido a continuar ligadinho na programação da HIT, porque às 13 horas o Kleber Werneck volta para trazer o balanço das notícias da manhã desta quinta-feira. Até mais!